Olá, sou o professor Adriano e nesta aula vamos conhecer um pouco mais sobre o conjunto dos números inteiros. Muito bem, vamos então iniciar essa nossa aula sobre os números inteiros. A gente começa para vocês falando o seguinte, tá, galerinha? Olha só, o conjunto dos números inteiros, ele é representado então pela letra Z, tudo bem? Pela letra Z. Não esquecer, tá? O conjunto dos números inteiros representado pela letra Z. E aqui nós temos então uma visão geral dos números inteiros. Vejam que os números inteiros não têm um primeiro número, não existe um primeiro número inteiro e também não existe um último número inteiro, tá? Então olha que beleza aqui. Os números inteiros, eles são infinitos para a esquerda e também são infinitos para a direita. O que a gente diz então é que os números inteiros têm uma origem no zero e a partir da origem para a direita nós temos os positivos e para a esquerda nós vamos ter então os números negativos. Fica muito mais simples compreender os números inteiros quando nós trabalhamos a reta numérica inteira, tá? Então, quando nós temos a reta numérica dos números inteiros, a gente primeiro faz o seguinte, aqui coloca um sentido, determina um sentido positivo da reta, que é da esquerda para a direita, tá bom? O sentido positivo, então, é para a direita. E o que acontece? Nós temos uma origem no zero, e aí todos que estão à direita do zero são positivos e todos os números que estão à esquerda do zero, então, são inteiros negativos. Olha que legal! Esse sentido positivo da reta numérica é muito importante. Por quê? Nós já vimos que o sentido positivo da reta é o lado direito. Então, o que acontece? O número, quanto mais à direita ele tiver, maior ele é. Assim, por exemplo, se nós compararmos o menos 3 com o menos 2, quem é que é maior? Quem é maior é, então, o menos 2, exatamente pelo fato dele estar à direita na reta numérica. E assim por diante, assim dessa forma a gente consegue perceber que o zero é maior do que qualquer número negativo e o zero é menor do que qualquer número positivo. Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. E assim por diante, basta nós observarmos o sentido positivo da reta numérica, que é o sentido direito. Quanto mais à direita estiver o número na reta, maior esse número vai ser. Tudo bem? Vamos continuar aqui, lembrando uns conceitos muito importantes, alguns conceitos muito importantes dentro de números inteiros, que é o valor de módulo ou valor absoluto. Pessoal, módulo ou valor absoluto, matematicamente falando, é a mesma coisa, tá bom? Quando eu calculo o módulo, automaticamente eu estou calculando o valor absoluto, tá bom? Quando eu estou tratando de números inteiros, é dessa forma que eu trabalho, tá bom? Não esqueçam disso. Então, olha só essas representações aqui, ó. Eu tenho o módulo, que é colocado aqui dois traços verticais, tá ok? Então, o símbolo de módulo são esses dois traços verticais aqui. Aqui eu tenho o módulo de menos 3, que dá 3. E aqui eu tenho o módulo de mais 3, que também é 3. Vocês perceberam aí essa coisa interessante? Tanto o módulo de menos 3 como o módulo de mais 3 também é igual a 3. E como é que a gente pode compreender isso? A gente pode ir para a reta numérica e tentar ali entender o sentido geométrico da palavra módulo. Vamos lá. O que é o módulo geometricamente? É o seguinte, se eu pego aqui o número menos 1 e conto a distância para o zero, vejam que tem apenas um segmento de distância entre o menos 1 e o zero. Portanto, o módulo, no caso do menos 1, é igual a 1. Olha só, o módulo, então, é a distância do número em unidades até o zero. A distância do 1 para o zero, qual é? É também uma unidade. Então, o módulo de mais 1 também vai ser 1. Por isso que o módulo de menos 3 é igual ao módulo de mais 3. Porque do menos 3 para o zero, eu tenho um segmento, dois segmentos, três segmentos, tá? Ou seja, 3 unidades. Do 3 para o zero,
também eu vou ter 1, 2, 3 unidades, ou seja, o módulo de menos 3 é igual a 3 e o módulo de mais 3 também vai ser 3. Na prática, o módulo de um número inteiro é sempre um valor positivo, tudo certo? Vamos então aqui, ó, o módulo de 0 é 0. O 0 se encontra exatamente na posição dele mesmo, ou seja, o módulo de 0 é 0. E de uma forma bem genérica, o que a gente tem? O módulo ou valor absoluto de um número, tanto faz ser positivo como negativo, vai ser um valor positivo. Então, o módulo de mais x é x e o módulo de menos x também é x. Olha que legal! Vamos então para outro conceito importante dos números inteiros, que é esse conceito aqui de números opostos ou simétricos, tá bom? Vamos lá, o que são números opostos ou simétricos? São valores que possuem o mesmo módulo, mas que se encontram aqui em lados contrários na reta, tá? Em lados opostos na reta. A gente pode pensar assim, ó, qual é o número que possui o mesmo módulo que o 2, mas está no lado contrário da reta? Eu já consigo ver aqui, é o menos 2. Qual é o número que possui o mesmo módulo que o menos 1, mas está no lado contrário da reta? Eu já consigo verificar aqui que é o 1, tá ok? Então, olha só, o oposto de menos 2 é mais 2, tá bom? E aqui, se eu for observar na reta numérica ou raciocinar a partir do conceito, eu tenho que o simétrico de mais 5 é menos 5. Pessoal, atenção para os termos, tá? Quando nós estamos falando em números inteiros, números opostos ou simétricos, nós estamos nos referindo então à mesma coisa, tá? O termo oposto ou simétrico aqui vai significar a mesma coisa, ou seja, o valor que possui o mesmo módulo, mas está no lado contrário na reta numérica, tá? No lado oposto na reta numérica. Então, o valor aqui entre parênteses menos 4, eu tenho um menos aqui fora, significa o oposto de menos 4. Ora, o oposto de menos 4 é 4. Para calcular, então, o oposto do mais 6, é só trocar o sinal do mais 6, vai dar menos 6. E para calcular o oposto do menos x, é trocar o sinal do menos x, vai ficar, portanto, então, x positivo. E o oposto mais x vai ser menos x. Galerinha, cálculo de módulo ou valor absoluto. O sinal de menos entre parênteses me pede o seguinte, olha, troca o sinal do cara que está dentro do parênteses. Então, se o 4 aqui é negativo, ele vai ficar positivo. Eu tenho um sinal de menos aqui fora do parênteses, o cara que está dentro é positivo? Muito bem, ele vai ficar negativo. Então, o oposto é exatamente o número com o sinal trocado, né? Era mais, fica menos, era menos, fica mais. Tudo bem? Vamos então agora para um breve exercício. Olha só, vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Quais os valores de A, B, C e D na reta numérica abaixo? Esse exercício, ele está nos pedindo, então, para fazer o seguinte. Calcular que valor é o valor de cada letra na reta. Vamos então pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui o 0, tenho uma distância marcada, tenho outra distância igual à primeira, tá? Ó, daqui até esse ponto é a mesma distância daqui até esse outro ponto. Vejam que nesse ponto aqui, o que é que eu tenho? O valor mais 4. Então, se essa distância equivale à metade dessa outra aqui, ó, eu percebo facilmente que aqui seria o mais 2. No entanto, não há nenhuma letra aqui para eu determinar. Então, já deu para perceber que essas distâncias maiores equivalem a 2 positivo, né? Então, aqui eu tenho 2, 4, 6. Olha que beleza. O A é igual a 6, tá bom? Para calcular o B, então, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, tudo bem? Olha só. Então, daqui até essa distância vale 2, só que está no sentido negativo, vai ficar menos 2. Para cá, eu tenho a mesma distância, vai dar menos 4. Com mais uma, eu tenho o quê? Menos 6. Então, olha só, 0, menos 2, menos 4, menos 6. Portanto, facilmente eu consigo descobrir que o B vale menos 6. Para encontrar o valor do C, é bom nós lembrarmos que valor é esse e que valor é esse aqui, ó, que a gente consegue ver facilmente. Menos 2 e menos 4. Ora, o C está entre o menos 2 e o menos 4. Não é fácil agora? Qual é o valor numérico, né, o número inteiro que está entre o menos 2 e o menos 4? Qual é? É o
menos 3, tá bom? Então o C vale menos 3. Para calcular o D, nós temos que recordar que o A vale 6, então olha só, 4, 6, o 8 vai ser aqui, então o D está entre o valor 6 e 8. Logo, o D vai ser o quê? O D vai ser igual a 7 positivo. Olha como foi fácil, né, aí identificar a posição dos números na reta numérica, tá bom? Vamos então para a segunda questão, olha só. Calcule. Aqui eu tenho um módulo de menos 5. Então, qual é o módulo de menos 5? Nós já vimos antes que o módulo de um número inteiro é sempre um valor positivo, tá? Então, o módulo de menos 5 vai ser 5. O módulo de mais 10, ora, o módulo de mais 10 é 10, tá bom? Aqui o módulo de menos y, tranquilamente eu sei que o módulo de menos y é y. E nesse caso aqui, olha, não é módulo, pessoal, aqui é oposto, tá? O oposto de menos 7. É só trocar o sinal do número que está dentro do parênteses. Aqui é menos 7, vai ficar então mais 7. Aqui o oposto de mais 8. Troca o sinal do número que está dentro do parênteses. Vai ficar então menos 8. O oposto de menos y. Ora, o oposto de menos y, eu vou trocar o sinal do menos aqui. E aí, esse sinal de menos vai ficar mais. Então, o oposto de menos y é mais y. E aí, nós temos uma última questão aqui. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Olha só. O oposto de menos 9 é mais 9, tá correto? É verdadeiro ou é falso? Pensa um pouco aí, vamos lá. O oposto de menos 9 é mais 9? Essa questão aqui está verdadeira. O simétrico de mais 9, né, é menos 9. Pessoal, o oposto e simétrico, matematicamente falando, é a mesma coisa, tá bom? Então, nesse caso aqui, também é verdadeira. Agora, vamos lá. O módulo de menos 3 é mais 3. Pessoal, módulo ou valor absoluto de um número, vocês lembram? Que é sempre um número positivo, então aqui é verdadeira, tá bom? O módulo é sempre um número positivo. O módulo de mais 3 é menos 3, aqui é bom tomar cuidado, eu estou falando de módulo. O módulo de mais 3 não pode ser um número negativo. Como acabei de dizer, o módulo é sempre um valor positivo, tá bom? Então aqui está, essa alternativa aqui é falsa. Tudo bem para vocês? Pois muito bem, hoje a gente fica por aqui nesta aula, tá bom? E aí, logo mais nós vamos fazer outros vídeos dando prosseguimento ao conteúdo dos números inteiros. Um abraço a todos e bons estudos!